Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Quem achou, diga amém. Diga amém, irmão. Ainda está com sono, né? Não, né? Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Digam graças a Deus, digam glória a Jesus. Meus irmãos, nessa manhã de Santa Ceia, o objetivo dessa mensagem é de despertamento espiritual no que diz respeito à tua missão e à minha missão nessa terra. O mundo jaz no maligno, e a Bíblia também diz que o Deus deste século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas para o Evangelho de Jesus. As pessoas estão cegas, e essa cegueira é um poder. A cegueira espiritual é um poder maligno que se instalou na vida das pessoas. Eu não sei se você é daqueles que param para pensar, avaliando como é que eu estou na igreja, como é que eu estou seguindo a Jesus. Uma pessoa como eu, que não pensava em Jesus, não me importava com a igreja, até falava mal da igreja, do pastor, e hoje eu estou na igreja. Como é que isso aconteceu? Foi obra do Espírito Santo na tua vida, diga graças a Deus. Foi o Espírito Santo que usou uma palavra através de alguém, através do púlpito, através da rádio, através de um panfleto, de um folheto, um programa de televisão. O Espírito Santo usou aquela palavra, e ela veio de tal forma, tão poderosa na minha e na tua vida, que os nossos olhos se abriram, graças a Deus. Estamos aqui hoje, viemos aqui adorar a Deus, viemos aqui servir ao Senhor, porque um dia o nosso coração foi tocado. Estou vendo alguns jovens aqui nessa manhã, que podiam estar por aí, se prostituindo, se destruindo, vivendo uma vida distante de Deus, mas hoje estão aqui. Isso é obra do Espírito Santo. Estou vendo senhoras aqui que podiam estar vivendo a experiência da macumbaria, da idolatria, do espiritismo, e hoje a senhora está aqui. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Senhores indiferentes à igreja, indiferentes a Deus, indiferentes às coisas espirituais, mas hoje eu e você estamos aqui. Isso é obra do Espírito de Deus. Digam graças a Deus, digam glória a Jesus. Você é um milagre de Deus, meu irmão. A sua mente, o seu coração não é o mesmo de antigamente. Você nasceu de novo, graças a Deus. O teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, e às vezes a gente não tem noção disso. Às vezes a nossa vida se torna muito rotineira, e nós não avaliamos a obra milagrosa, maravilhosa que Deus fez na vida da gente. Eu estava conversando com um casal da nossa igreja, que viajou para as férias, e foram visitar parentes em outra cidade do Brasil, e eram pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, e eles estavam me dizendo da experiência que eles tiveram de enxergarem quão maravilhosa é a vida em Cristo Jesus.
olharem para eles e fazer a comparação, e viram que eles têm que valorizar mais essa obra milagrosa que é a salvação em Cristo Jesus que cada um de nós temos, gente. Por favor, você tem que ter isso pegando fogo no seu coração. Você já parou para pensar que você passará a eternidade com Deus na glória? Isso é maravilhoso. Isso deve nos fazer vibrar. Gente, nós não estamos aqui apenas para ver Deus operando na nossa casa, nossa família, nossa vida financeira, nossa vida pessoal. Nós estamos aqui já a caminho da Nova Jerusalém, a caminho da eternidade com Deus. Isso deve também nos levar à consciência que nós precisamos pregar o Evangelho. Precisamos ser instrumentos de Deus para pregar o Evangelho. Tanta gente perdida, tanta gente cega, tantas pessoas caminhando a passos largos para a destruição eterna, e eu e você temos a condição de nós mudarmos o futuro, o destino dessas pessoas, porque em nós habita o Espírito Santo e nós conhecemos a verdade que liberta, que não é religião, que não é igreja, que não são dogmas, é a verdade de Jesus que faz a diferença na nossa vida. Ontem eu fui conhecer um centro de recuperação de drogados. Nos últimos 5 anos foi uma das experiências mais agradáveis que eu tive diante de Deus. Lá próximo à Vigia, fui conhecer um centro de recuperação e ali eu pude ouvir testemunhos de pessoas que estavam vivendo debaixo da opressão do diabo. Eu vi depoimento de pessoas que deixaram a faculdade, que tiveram que trancar matrícula na universidade porque foram vencidos pelas drogas. Eu pude ouvir pais chorando, dizendo da tristeza e da destruição que a droga através deles provocou na vida das suas famílias. Homens abandonados pela família, abandonados pela mulher, abandonados pela sociedade, pelas aberrações que eles fizeram, movidos pelas drogas, e eles estão ali passando por um processo de libertação e de cura. E eu pude também ouvir testemunho de pessoas libertas, transformadas por Jesus naquele centro de recuperação. Mas foi uma experiência muito importante. O diretor do centro pediu para eu pregar o Evangelho. Pela graça de Deus, o Senhor nos usou ali, e umas 6 pessoas entregaram a vida a Jesus naquela manhã, entregaram o coração a Jesus, porque eles estavam ali querendo a libertação das drogas, mas eu apresentei para eles algo que liberta das drogas, algo que liberta das orgias, da opressão, da depressão, da tristeza, de uma vida sem sentido, e algo que liberta a gente da eternidade sem Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora nós aqui, nós não podemos de maneira alguma começar a ter uma relação com o reino de Deus no nível de igreja no domingo. Lá no nosso colégio, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa casa, há pessoas perdidas, e nós precisamos falar do amor de Deus, falar de Jesus. É por isso que a nossa igreja, ela tem esses eventos de convidados, porque a nossa igreja não pode perder a sua vocação, a sua origem e a sua função nesta terra. Porque senão, gente, nós apenas trocamos de religião. E ninguém aqui, a nossa igreja, ela não prega e não segue uma religião. Nós temos compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: olha, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, por isso eu vos digo: ide, pregai o Evangelho. Isto é, use a autoridade que eu tenho,
use o meu nome, pregue o Evangelho, falem de Jesus, falem do Senhor, é a ordem bíblica. Mas eu não sei falar, sabe? Fale que Jesus é bom, que Jesus é poderoso, convide as pessoas estão perdidas, gente. A Bíblia é muito clara: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Isso é muito sério, e nós precisamos entender isso, e esse entendimento deverá nos levar a aproveitar as oportunidades. O diretor do centro de tratamento contra as drogas, ele não esperava que eu fosse fazer o apelo, mas eu não perdi aquela oportunidade. Me deixou pregar, eu disse: vai ser agora. Sério, isso aqui a gente não costuma fazer apelo e tal, mas Jesus é o único que vai mudar a vida dessas pessoas. Eles fazem um trabalho de conscientização, mas eu senti no coração, e o Senhor operou, e pessoas foram salvas ontem, em nome de Jesus. E os nossos amigos, aqueles que a gente passa todo dia por eles, os vizinhos, os colegas, a família, a gente é incapaz de entregar uma palavra para essas pessoas. Por favor, se isso é uma verdade na sua vida, corrija isso. Corrija. O cristão que vive para si morre por si só. Uma igreja que tem olhos para dentro não cresce. Não, o seu objetivo como igreja, Deus instalou a nossa igreja nesse lugar para que nós pudéssemos ganhar milhares de Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho, gente. O Evangelho que mudou sua vida, que mudou minha vida, que transformou o nosso coração, que nos fez nascer de novo. Pregue esse Evangelho, que esse Evangelho tem poder. Do seu jeito, da sua maneira simples que você é, por favor, não fique um cristão que não gere filhos para Deus. Nós temos que gerar filhos para Deus. Isso é uma ordenança de Jesus, bíblica. Pregue o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, por todas as nações, inclusive o Guamá. Façam discípulos, não só preguem, não só ganhem, mas discipule, cuide das pessoas. É por esta razão que a nossa igreja tem um trabalho de ensino intenso, forte, de escola, ensino bíblico, porque nós precisamos não só ganhar, nós precisamos levar as pessoas a crescerem. E se você conhece alguém desta igreja que é batizado, que ainda não cursou a escola de discípulo, por favor, fale para ele precisa crescer, amadurecer, aprender, ser um discípulo. Jesus não nos mandou fazer convertidos, Ele mandou fazer discípulos, e a nossa igreja tem um trilho de crescimento para você se tornar um cristão maduro. Agora você precisa decidir, precisa tomar uma decisão, precisa se matricular, precisa estudar a palavra de Deus. Você aprendeu durante a vida toda, e eu também, uma porção de princípios de vida errados, e nós precisamos dos princípios da palavra para mudar a vida da gente, e a igreja oferece. Agora a gente não pode obrigar você. Se eu pudesse obrigar você, eu ia mandar a SWAT de buscar na sua casa para você vir estudar a Bíblia. Olha, querido, você tem pregado o Evangelho? Responda isso para você. Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Se você não pode dizer sim a estas perguntas, você está perdendo o foco da vida cristã. Você está meio assim fora de sintonia. E essa palavra de Deus nesta manhã é para despertar você, é para aguçar a sua memória, porque você só está aqui porque alguém te falou do amor de Deus. Alguém disse para você: vamos à igreja.
Alguém disse: olha, eu tenho algo para te falar, e você falou. Gente, você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você tem a autoridade do Espírito Santo para falar, e é o Espírito Santo que vai convencer. Ah, mas eu tenho convidado, pastor, eu tenho falado. Continua falando, continua convidando, que numa hora dessas o Espírito Santo vai se mover, e essa pessoa será salva em nome de Jesus. Fiquem em pé, por favor. Todos em pé. O interessante desse texto é que Jesus, diz a Bíblia, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes. Ele se aproximou bem perto, ele não falou de longe, bem pertinho, e disse: pregue o meu evangelho. Paulo disse a Timóteo: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Tem muitas pessoas que são muito tímidas, às vezes até têm vergonha de falar. Por favor, isso é um pecado grave, ter vergonha de Jesus. Tem um árbitro de futebol que eu admiro ele. Ele é idólatra, ele adora a imagem, mas eu admiro ele. Esse árbitro, antes do jogo começar, é um árbitro da FIFA, brasileiro. Ele pega a santinha dele no bolso, o estádio lotado, ele não está nem aí para quem está olhando, para quem está vendo. Pega a santinha dele, agarra assim e começa a rezar. Levanta a santinha, abaixa a santinha, levanta a santinha, abaixa a santinha. Eu admiro esse homem, admiro, porque ele não tem vergonha da sua fé. E quantos cristãos no colégio, na casa, na rua, escondem a sua fé, tem vergonha de se expor, de dizer que é da igreja, que dizer que é um servo, uma serva de Deus. A Bíblia diz: aquele, Jesus que falou, que se envergonhar de mim nesta terra, eu o envergonharei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar nesta terra, eu o negarei naquele dia. Você não pode ter vergonha de alguém que morreu por você. Eu não posso ter vergonha de alguém que morreu por mim, que deu a vida por mim. Então eu quero, nesta oração que iremos fazer agora, que você ore por todas as pessoas que o Espírito Santo vai te lembrar agora, que você vai trazer no dia 27, no domingo dos 2000. Eu quero que esse culto aqui de manhã dobre de tamanho a partir desse dia, em nome de Jesus. Para isso, vocês que frequentam de manhã terão que trazer 3 convidados. Mas por quê? Porque Jesus mandou, meu querido, você pregar o evangelho. Foi Ele que mandou. E nesse dia, Deus vai começar uma obra no coração das pessoas. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus está aqui. Comece a orar. Comece a interceder por aqueles que você vai convidar, por aqueles que você vai pedir para trazer à casa de Deus. Comece a interceder. Deus, prepara aquele coração. Deus, prepara aquela pessoa. Deus, prepara aquela vida que eu vou convidar. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, em favor do dia 27 de fevereiro. A nossa igreja não pode se acomodar. Os cristãos da nossa igreja não podem se acomodarem, Senhor.
Por isso, em nome de Jesus, nós estamos te apresentando os nossos amigos, nossos parentes, os nossos colegas, aqueles que convivem conosco, aqueles que o Senhor vai nos dar oportunidade. Senhor, prepara esses corações e nós iremos trazê-los, nós iremos buscar na casa deles, nós iremos orar por eles, iremos jejuar por eles, para que no dia 27, Senhor, nós possamos ter uma colheita maravilhosa, uma colheita poderosa, uma colheita de vitória. Meu Deus e meu Pai, derrama sobre a vida de cada um de nós essa unção de ganhar almas, de evangelização. Nos dá graça, nos dá poder, nos dá autoridade. Faz com que esse poder se manifeste, que as vidas sejam alcançadas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão sendo apresentadas uma por uma, nome por nome. Eu te peço, move o teu Espírito e opera sinais e maravilhas, porque essa obra é o Senhor que vai fazer. Opera, Senhor, e desde já nós rogamos que a tua glória, que a tua unção esteja sobre a nossa igreja poderosamente no dia 27, e que hajam milagres, curas, libertações, salvação, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estenda a mão para a sua casa. É o momento da corrente da família. Nossa família precisa de Deus, e Deus, Ele está aqui. Ó Pai maravilhoso, ó Deus Todo-Poderoso, nós te apresentamos o nosso lar, nossa casa. Tu sabes das armações, dos planos que o teu adversário tem contra a nossa casa. Mas nesta hora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos contra todas as obras malignas e ordenamos que todo esse mal seja desfeito, que toda essa obra do diabo seja quebrada, e que o Senhor venha operar. Nós profetizamos a salvação da nossa casa, nós profetizamos a salvação da nossa família, nós profetizamos a cura, a prosperidade, a paz, a unidade, o entendimento, o ambiente celestial na nossa casa. Tira o ambiente de trevas, de contenda, de intriga, de porfias, de mentiras, de adultério. Repreende da nossa casa. Nós profetizamos a vitória, meu Pai, porque Tu és um Deus que é vivo, um Deus que nós cremos, um Deus que nós confiamos, e nós temos certeza que o Senhor está agindo, o Senhor está operando, e nós tomamos posse da bênção, da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Vamos aplaudir o Senhor.